O fazendeiro solitário que salvou uma forasteira e mudou o próprio destino. Era uma noite de chuva forte, daquelas que pareciam querer engolir o mundo inteiro. O som dos trovões ecoava pelas montanhas e o vento assobiava entre as janelas mal fechadas de uma velha fazenda isolada no interior. Dentro da casa, um homem solitário observava a tempestade cair. Seu nome era Elias, um homem de poucas palavras, rosto marcado pelo tempo e um olhar que carregava mais lembranças do que ele gostaria de ter. Morava sozinho havia anos, desde que a mulher partira e o deixara com a fazenda, o silêncio e a solidão. Naquela noite, Elias se preparava para dormir quando ouviu algo estranho. Um som abafado, vindo lá de fora. No início, pensou que fosse o vento batendo em alguma porta solta, mas o barulho se repetiu. Um grito, baixo, mas claro o bastante para fazer o sangue dele gelar. Pegou a lanterna, vestiu o casaco e saiu na chuva. O barro prendia as botas e o vento empurrava o corpo dele como se tentasse fazê-lo desistir. Mas Elias continuou. Seguiu o som até a estrada de terra que cortava a fazenda. E ali, no meio da tempestade, viu algo que mudaria tudo. Uma mulher caída, coberta de lama e ferida, tentando se levantar sem sucesso. Elias correu até ela, segurou-a pelos ombros e viu que estava inconsciente. Sem pensar duas vezes, pegou-a nos braços e levou para dentro de casa. O coração batia rápido. Ele não sabia quem ela era, nem o que fazia ali, mas havia algo naquela cena que o fazia sentir que, de algum modo, ela havia sido trazida até ele por um motivo. Dentro da casa, Elias acendeu o fogo e tentou aquecer a moça. Tirou o casaco encharcado dela e percebeu que havia um corte fundo no braço. Limpou o ferimento com o pouco álcool que tinha e enfaixou. A mulher demorou a acordar. Quando finalmente abriu os olhos, olhou ao redor assustada, sem entender onde estava. Tentou falar, mas a voz saiu fraca. "Você está segura aqui", disse Elias com um tom calmo, tentando passar confiança. "Eu te encontrei caída na estrada. Tá machucada, precisa descansar." Ela olhou para ele com medo, como quem não sabia se podia confiar. "Quem é você?" perguntou com a voz tremendo. "Sou Elias, moro aqui." "Essa é minha fazenda. E você? O que fazia sozinha no meio da chuva?" A mulher respirou fundo e fechou os olhos, tentando lembrar. "Não sei." Ela balançou a cabeça confusa. "Eu não lembro de nada." Aquela resposta fez Elias sentir um arrepio. Ela estava com amnésia. Nenhum documento, nenhuma pista, nada que dissesse quem ela era. Apenas uma corrente no pescoço com uma pequena medalha de prata. Os dias passaram e a mulher, que Elias começou a chamar de Clara, foi se recuperando aos poucos. No começo, mal conseguia andar. Elias cuidava dela, preparava comida, trocava os curativos e tentava de algum jeito fazê-la lembrar de algo. O convívio entre os dois era estranho no início. Ele, acostumado com o silêncio, agora tinha alguém que ocupava os espaços da casa com perguntas, com voz, com presença. Clara observava Elias com curiosidade. Via um homem rude por fora, mas bom por dentro. Trabalhava duro todos os dias, consertava cercas, alimentava os animais, enfrentava o sol e a chuva sem reclamar. Aos poucos ela começou a ajudá-lo. Fazia o café, arrumava as coisas, cuidava das flores que cresciam ao redor da casa. A fazenda, antes silenciosa e fria, começou a ganhar vida outra vez. Mas Elias percebia que algo perturbava Clara. Às vezes, ela acordava no meio da noite, suando, assustada, como se tivesse pesadelos. Ele tentava perguntar, mas ela dizia apenas que via flashes, imagens confusas de um carro, uma estrada e alguém gritando. Era como se algo ruim tivesse acontecido antes dela chegar ali. Elias sabia que o passado dela era um mistério, mas mesmo assim, sentia que precisava protegê-la. Certa tarde, enquanto consertava o celeiro, Elias percebeu um carro se aproximando pela estrada de terra. Era raro aparecer alguém por ali. Parou o que fazia e observou. O veículo parou no portão e um homem desceu. De terno escuro, olhar frio. "Boa tarde", disse o estranho, limpando a poeira do paletó. "Estou procurando por uma mulher."
Jovem, cabelos castanhos, olhos claros. Foi vista por essas bandas. O coração de Elias disparou. Não vi ninguém assim por aqui, respondeu, tentando disfarçar. O homem olhou ao redor, desconfiado. Se o senhor souber de algo, me avise. Ela está em perigo. Entregou-lhe um cartão. Elias esperou o carro sumir no horizonte antes de voltar para casa. Encontrou Clara parada na varanda, pálida, com os olhos arregalados. Eu conheço aquela voz, disse ela com as mãos tremendo. Ele estava lá, no acidente. Elias entendeu que o perigo não tinha ficado para trás, que o passado dela estava voltando, e talvez fosse mais sombrio do que ele imaginava. Mas naquele instante, ele tomou uma decisão silenciosa. Não deixaria nada acontecer com ela, mesmo que para isso tivesse que enfrentar o que fosse. O fazendeiro solitário, que vivia há anos apenas com o som do vento e do gado, agora tinha um propósito novo. E nem ele mesmo sabia que salvar aquela mulher seria o início de uma mudança que transformaria completamente o destino dos dois. Aquela noite parecia mais longa do que todas as outras. Elias não conseguia dormir. Ficava deitado encarando o teto, ouvindo o barulho da chuva fina batendo nas telhas e o som distante dos grilos lá fora. A imagem do homem de terno voltava à mente dele o tempo todo, como um aviso. Ele sabia que aquele tipo de gente não andava por estradas de terra sem motivo. Tinha algo errado, e esse algo estava ligado a Clara. Levantou, acendeu o lampião e foi até a cozinha. Clara estava sentada à mesa, abraçando uma caneca de chá, com o olhar perdido na chama da lamparina. Elias se aproximou devagar. Elias disse, "Você também não conseguiu dormir, né?" Clara respondeu sem tirar os olhos da luz. "Eu vi o rosto dele, o homem do carro. Eu lembro dele gritando comigo. Lembro de um clarão e depois só dor e escuridão." Elias sentou em frente a ela. Tentava não demonstrar preocupação, mas a voz dela tremia, e isso deixava tudo mais pesado. Elias perguntou, "Você acha que ele te machucou?" Ela respirou fundo, olhou para ele e as lágrimas começaram a cair. "Eu não sei. Eu só lembro que estava fugindo. Tinha medo. Eu sentia que alguém queria me matar." O coração de Elias apertou. Ele pegou a mão dela, firme, tentando passar segurança. Elias disse, "Enquanto você estiver aqui, ninguém vai te fazer mal." Clara levantou o olhar e viu a sinceridade nos olhos dele. Era um homem simples, mas naquele instante ela acreditou cada palavra. Nos dias seguintes, o clima na fazenda ficou diferente. O vento parecia mais pesado, o silêncio mais tenso. Elias passou a sair armado quando ia cuidar do gado e começou a trancar as portas toda a noite. Clara, por sua vez, tentava se lembrar de mais alguma coisa. Qualquer detalhe que ajudasse a entender quem era aquele homem e por que a perseguia. Uma tarde, enquanto lavava roupas no rio que cortava a fazenda, ela encontrou algo que fez o sangue gelar. Uma pequena mala presa entre as pedras, trazida pela correnteza. Dentro havia roupas femininas, um passaporte rasgado e uma foto. A foto mostrava ela mesma, sorrindo ao lado de um homem que parecia o mesmo que veio procurar por ela. No verso da foto, escrito à caneta, estavam as palavras, "Se me trair, você vai pagar." Clara correu de volta para casa, ofegante, com o coração disparado. Elias estava no celeiro, e quando ela entrou, ele percebeu na hora que algo estava errado. Elias perguntou, "O que foi?" Clara respondeu tremendo, Ele era meu marido. Eu lembro agora. Ele não era só um homem qualquer. Ele era meu marido." Elias ficou em silêncio por alguns segundos, tentando entender. Clara continuou. "Eu tentei fugir dele porque ele era violento. Me batia. Dizia que eu era dele, que ninguém podia me ter. Eu lembro que naquela noite eu peguei o carro e fugi. Ele veio atrás. E o acidente? O acidente aconteceu por causa dele." Elias sentiu o sangue ferver. Um homem que machucava uma mulher daquele jeito era algo que ele não tolerava. Se havia uma coisa que o fazia perder o controle, era a injustiça. Elias disse, "Ele não vai chegar perto de você de novo."
Clara tentou conter as lágrimas, mas o medo era maior. Clara respondeu: ele vai voltar. Eu conheço ele. Ele não desiste. Elias se levantou, olhou pela janela e viu o céu escurecendo, o sol descendo atrás das colinas. Elias disse: então ele que venha. Eu tô aqui agora. Aquela noite, Elias ficou acordado de guarda. Com a espingarda apoiada no colo, observava o portão da fazenda pela janela. Cada som no vento fazia o corpo dele se arrepiar. Mas o silêncio reinou até o amanhecer. No dia seguinte, Clara tentou ajudar nas tarefas para ocupar a mente. Elias fingia tranquilidade, mas o olhar dele denunciava que estava sempre atento. Em certo momento, enquanto ele cuidava dos cavalos, viu algo que o deixou gelado, marcas de pneu recentes na estrada. Alguém tinha passado por ali durante a madrugada. Elias voltou correndo para casa e encontrou Clara parada na varanda, segurando o colar no pescoço com força. Clara disse: eu senti que ele está perto. Elias respondeu: eu sei. Eu vi as marcas. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas se olhando, como se soubessem que algo grande estava para acontecer. Nessa hora, Elias teve uma ideia. Disse que precisavam se esconder por uns dias, até pensar no que fazer. Levaria Clara para uma cabana velha no alto do morro, onde ninguém ia procurá-los. Era pequena, mas segura. Ele já tinha usado aquele lugar antes, quando precisava ficar longe do mundo. No fim da tarde, arrumaram uma pequena bolsa com comida, água e cobertores. Subiram o morro devagar antes do sol se pôr. O vento soprava frio e o céu começava a se pintar de laranja. Quando chegaram, Clara olhou ao redor e sentiu uma paz estranha, como se aquele lugar realmente fosse um refúgio. Dentro da cabana, Elias acendeu o fogo e os dois sentaram lado a lado. O silêncio entre eles era diferente agora. Não era medo, era conexão, como se os dois tivessem se encontrado por um propósito maior. Clara olhou para ele e disse: Elias, você nem me conhece direito e está arriscando tudo por mim. Por quê? Elias demorou para responder. Olhou para o fogo e disse baixo: porque eu sei o que é perder tudo. Sei o que é olhar para o nada e achar que a vida acabou. Quando te encontrei naquela estrada, eu senti que talvez eu tivesse uma chance de fazer algo certo dessa vez. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. E naquele momento, o que era medo começou a virar esperança. Mas lá fora, na escuridão da estrada, o som de um motor quebrava o silêncio da noite. O carro preto avançava devagar pela estrada de terra, e dentro dele, o homem de terno sorria, com o olhar frio de quem já sabia para onde ir. A noite caiu sobre o vale como um manto pesado. A lua mal aparecia entre as nuvens, e o vento soprava forte, fazendo as árvores rangerem. Dentro da pequena cabana, o fogo ainda queimava baixo, lançando sombras tremulantes nas paredes de madeira. Elias e Clara tentavam descansar, mas o silêncio não trazia paz. Havia uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse se aproximando. Elias acordou no meio da madrugada, com o coração acelerado. Um instinto antigo, o mesmo que o fazia sentir quando uma tempestade vinha chegando. Levantou-se em silêncio, pegou a espingarda e foi até a janela. Lá fora, o breu era total, mas os ouvidos atentos dele captaram um som distante. Passos, ramos quebrando, talvez um motor desligado há pouco tempo. Alguém estava lá fora. Clara acordou assustada e perguntou em voz baixa o que estava acontecendo. Elias respondeu sem olhar para ela, apenas murmurando: acho que ele nos encontrou. Ela gelou. O medo tomou conta do corpo, e as lágrimas vieram antes que conseguisse falar. Elias se virou e segurou o rosto dela com firmeza. Disse: eu não vou deixar ele encostar em você, ouviu? Fica aqui dentro. Se eu disser para correr, você corre para a trilha dos eucaliptos e não olha para trás. Clara balançou a cabeça em silêncio, tentando conter o choro. Elias apagou o fogo, abriu devagar a porta e saiu na escuridão. O som do vento abafava os passos dele. A cada metro, o coração batia mais forte. O cheiro da terra molhada, o som de um galho quebrando. E então, o reflexo de um farol. Um carro parado na parte de baixo do morro. Elias se abaixou e observou.
Viu uma sombra sair do veículo, uma lanterna acender e o feixe de luz percorrer o chão. Era o homem de terno. O mesmo rosto frio, a mesma expressão de quem não tinha pressa. Ele caminhava devagar, como se tivesse certeza de que o que procurava estava ali. Elias sussurrou para si mesmo: maldito! Desceu alguns passos e se escondeu atrás de uma pedra. O homem parou, olhou para cima e gritou: Clara, eu sei que você está aí. A voz ecoou pelo morro, cortando o silêncio da noite. Clara, lá de cima, ouviu e ficou paralisada. As mãos tremiam e a respiração ficou curta. O som daquela voz trazia lembranças que ela queria esquecer. O medo voltou inteiro, como uma onda. Elias apertou o cabo da espingarda e respondeu alto, com raiva na voz: Ela não quer te ver. Vai embora antes que se arrependa. O homem riu, uma risada seca, sem emoção. Gritou de volta: Quem é você para me dar ordens, caipira? Isso é entre eu e minha mulher. Elias gritou: Ela não é mais sua mulher. O silêncio tomou conta por um segundo. Então o homem disse: Eu não perco o que é meu. O som de um tiro ecoou. Elias se jogou para o lado. Sentiu o estampido rasgar o ar e a bala atingir a árvore atrás dele. Ele respondeu com outro disparo que acertou o capô do carro. O som dos tiros se misturou ao vento. Clara, desesperada, gritou lá de cima, pedindo para ele parar. Mas Elias continuava determinado. O homem se abrigou atrás do carro e gritou: Você acha que vai me impedir, fazendeiro? Eu conheço esse tipo de gente. Homem sozinho, querendo bancar o herói. Mas todo herói morre tentando salvar alguém que não pode ser salva. Elias respirou fundo e disse baixinho para si mesmo: Eu já perdi uma vez. Não perco de novo. Ele desceu mais um pouco, se movendo entre as sombras, até ficar a poucos metros do carro. O homem tentava recarregar a arma, mas Elias foi mais rápido. Um tiro certeiro atingiu o pneu, e o barulho fez o homem cair de lado. Elias correu, agarrou o sujeito, e os dois rolaram pelo chão, lutando entre o barro e as pedras. Clara desceu correndo, gritando para eles pararem. O vento batia forte, e o som da luta ecoava pelo vale. Elias conseguiu derrubar o homem, mas ele sacou uma faca e tentou atacar. Elias segurou o pulso dele com força, sentindo a lâmina raspar o braço. Os olhos do inimigo brilhavam de ódio. O homem gritou: Ela me pertence. Elias respondeu com voz firme e rouca: Pertencer a alguém não é amor, é prisão. Com um movimento rápido, Elias empurrou o agressor para o chão e o desarmou. A faca caiu perto de Clara, que se aproximou tremendo. Elias olhou para ela e disse: Acabou. Mas o homem ainda tinha forças. Tentou se levantar e correu até Clara, gritando o nome dela com fúria. Elias atirou. O som do disparo cortou o vento. O corpo do homem caiu no chão, imóvel. O silêncio voltou. Só se ouvia o vento e o som da respiração pesada dos dois. Clara caiu de joelhos, chorando. Elias se aproximou, largou a espingarda e a abraçou. Elias disse: Tá tudo bem, acabou. Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Depois de alguns minutos, olhou para ele e disse baixinho: Eu não queria que terminasse assim. Elias respondeu: Às vezes, o destino não pergunta o que a gente quer, só mostra o que precisa ser feito. Os dois ficaram ali, abraçados, com o corpo do homem caído na lama e o som distante da chuva voltando. A tempestade finalmente cessava, como se o céu também tivesse esperado aquele desfecho. Na manhã seguinte, Elias enterrou o corpo no alto do morro, sem dizer uma palavra. Clara ficou em silêncio, olhando o horizonte, o sol nascendo devagar atrás das montanhas. Ela disse: Eu não sei como agradecer. Elias respondeu: Não precisa. Só vive. Já é o bastante. Ela segurou a mão dele e pela primeira vez os dois sorriram. A dor ainda estava ali, mas o medo havia ido embora. A fazenda não seria mais o mesmo lugar solitário, mas o destino ainda guardava algo para eles. Pois no fundo do carro do homem, escondido entre documentos e uma arma, havia uma pasta com o nome de Elias, um dossiê, com fotos da fazenda e anotações antigas. E aquilo mostrava que nada daquilo tinha sido coincidência.
O sol já estava alto quando Elias e Clara voltaram para a fazenda. O caminho parecia mais longo do que antes. Cada passo era pesado, como se o chão guardasse o peso do que havia acontecido na noite anterior. Nenhum dos dois falava. O silêncio era a única coisa que conseguia preencher o ar. Clara carregava o olhar perdido, o rosto ainda pálido, e Elias caminhava ao lado dela, com a mente longe, tentando entender por que aquele homem tinha um dossiê com seu nome. Quando chegaram, Elias foi direto até o celeiro. Tirou o casaco, limpou as mãos e abriu a pasta que havia encontrado dentro do carro do homem. Os papéis estavam amassados, alguns molhados pela chuva, mas dava para ler. Ali estavam documentos, recortes de jornal e até fotos antigas da fazenda, tiradas de longe, como se alguém tivesse vigiando o lugar há muito tempo. E no meio daquelas folhas, uma que o fez parar. Uma cópia de um relatório com o nome dele impresso no topo. Elias Monteiro, investigação particular, caso 217B. Ele franziu o senho. Não fazia sentido. Havia deixado o passado para trás, fazia muitos anos. Ninguém sabia quem ele tinha sido antes de se tornar o homem solitário da fazenda. Mas agora tudo voltava. O nome do caso, o número, o formato dos papéis eram da mesma empresa de segurança onde ele trabalhara antes de se afastar. Clara entrou devagar, vendo o rosto dele mudar. Perguntou com voz baixa: "O que é isso, Elias?" Ele demorou alguns segundos para responder. Pegou uma das folhas e mostrou a ela. Disse: "Isso aqui é do meu passado. Antes de eu vir para cá, eu trabalhava como investigador. Eu cuidava de casos de gente desaparecida, de pessoas que fugiam de maridos violentos, de ameaças, coisas assim." Clara olhou para ele surpresa. "Você nunca me contou isso." Elias respirou fundo. "Eu não contei porque esse tempo me trouxe mais dor do que paz. Um dia, numa dessas investigações, perdi tudo. Minha esposa foi morta por causa de um homem que eu tentava prender. Desde então, larguei tudo, vim para cá e jurei que nunca mais ia me envolver em nada parecido." Clara olhou para a pasta de novo e disse: "Então esse homem, ele te conhecia?" Elias balançou a cabeça lentamente. "Talvez. Mas o que me assusta é isso aqui." Ele mostrou uma outra folha, com uma foto dela, Clara, ao lado do mesmo homem que havia sido enterrado no morro. E logo abaixo, em letras pequenas, estava escrito: "Conexão entre os casos antigos. Testemunha sob vigilância. Elias Monteiro deve ser observado." Clara ficou em choque. "Ele te vigiava por causa de mim?" Elias respondeu: "Ou talvez ele te usasse para chegar até mim." O vento bateu na janela e por um momento os dois ficaram em silêncio. O fogo na lareira estalava devagar e o barulho parecia o único som vivo na casa. Elias se sentou, passou as mãos no rosto e disse baixo: "Parece que o passado veio cobrar o que ficou para trás." Clara se aproximou e tocou o ombro dele. "Elias, o que isso quer dizer?" Ele olhou para ela com um olhar cansado. "Quer dizer que nada disso foi acaso. Você aparecer na estrada, o homem vindo até aqui, tudo isso estava ligado." Ela perguntou: "Mas por quê?" Elias respondeu: "Porque anos atrás eu investiguei um caso envolvendo esse homem. Ele se chamava Augusto Ferraz, um empresário que escondia atividades ilegais. Violência, lavagem e coisas piores. Eu tentei denunciá-lo, mas ele sumiu do mapa. E agora entendo. Ele devia querer se vingar." Clara levou a mão à boca, assustada. "Então ele me usou para chegar até você." Elias assentiu. "E parece que conseguiu." Ela sentou-se ao lado dele em silêncio, olhando o fogo. Ficaram assim por longos minutos, até que ela disse: "Elias, se ele estava ligado a algo maior, pode ter mais gente envolvida." Elias olhou para a janela, pensativo. "Eu sei, e é isso que mais me preocupa." Nos dias seguintes, ele começou a agir com mais cautela. Evitava sair da fazenda, observava a estrada, dormia pouco. Clara o ajudava, mas sentia o peso da culpa. Às vezes, acordava à noite e o via sentado na varanda, olhando o nada. Ele estava diferente, mais fechado, mais sério. Certa manhã, quando o sol ainda nascia, um barulho de motor ecoou de novo. Elias pegou a espingarda e saiu. Mas dessa vez não era um carro preto. Era um jipe velho, e de dentro dele saiu um homem com boné e jaqueta de couro. Elias reconheceu na hora.
Era Jonas, um antigo parceiro de trabalho, do tempo em que ele ainda investigava casos. Jonas desceu do carro e disse: "Faz tempo, hein, Elias?" Elias respondeu com cautela: "O que você está fazendo aqui?" Jonas olhou ao redor e falou baixo: "Vim te avisar. Você está em perigo. O caso do Augusto não acabou. Ele fazia parte de um grupo, gente grande, e agora que ele sumiu, vão vir atrás de quem teve contato com ele." Elias perguntou: "E você como sabe disso?" Jonas respondeu: "Porque eu também estou sendo caçado." Clara apareceu na porta assustada. Jonas olhou para ela e disse: "Então é verdade. Ela está viva." Elias franziu a testa. "O que você quer dizer com isso?" Jonas respondeu: "Achamos que ela tinha morrido no acidente, mas parece que alguém deu um jeito de mantê-la fora do radar. O nome dela estava nos arquivos de Augusto. Ela sabia demais sobre ele, sobre o que ele fazia com as empresas de fachada." Clara deu um passo para trás, sem entender direito. Eu trabalhava com ele. Era secretária dele. Eu vi coisas, documentos, movimentações de dinheiro. E quando tentei denunciar, ele me trancou, me ameaçou. Foi por isso que eu fugi." Elias olhou para Jonas. "Então é isso. Ela é a testemunha que ele queria apagar." Jonas assentiu. "E agora que ele não conseguiu, outros vão tentar." O silêncio tomou conta por alguns segundos. Elias fechou os punhos. Então disse com firmeza: "Não vão. Dessa vez, não vão." Jonas olhou para ele e respondeu: "Se você quiser lutar, vai precisar da minha ajuda." Elias olhou para Clara, depois para a estrada. O vento levantava poeira e as nuvens pesadas começavam a se juntar no horizonte. Ele sabia que aquilo não era o fim. Era só o começo. Naquela tarde, Elias e Jonas começaram a reforçar a fazenda. Cercas, janelas, tudo trancado. Montaram um rádio antigo para tentar ouvir transmissões e vigiar os arredores. Clara, mesmo assustada, ajudava. Lavava, cozinhava, mantinha tudo em ordem, mas o olhar dela estava distante, perdido em lembranças. Quando a noite caiu, ela se sentou perto do fogo e disse: "Elias, se algo acontecer comigo, quero que saiba que você me deu mais do que segurança. Me deu uma vida de volta." Elias respondeu sem olhar para ela: "Ninguém vai tocar em você." Ela sorriu de leve e disse: "Você fala isso com tanta certeza que até faz o medo sumir." Ele respondeu: "O medo só vence quem desiste. E eu não vou desistir." O som do vento ficou mais forte. Jonas saiu para verificar os arredores. E lá fora, entre as sombras, 2 faróis acenderam na estrada de terra. O barulho de motores se multiplicou. Elias se levantou, olhou pela janela e disse: "Eles vieram." A noite caiu densa e silenciosa, mas a calmaria não durou. Do nada, o som dos motores ficou mais alto, vindo pela estrada de terra, cortando o silêncio como uma ameaça viva. Elias olhou pela janela e contou 2 carros se aproximando, faróis apagados, movendo-se devagar como predadores caçando. Ele apertou a espingarda contra o peito e chamou por Jonas. Elias disse com a voz firme, mas baixa: "Eles chegaram." Jonas apareceu do lado de fora do celeiro, com o rosto tenso, segurando um rifle. Ele olhou para a estrada e respondeu: 2 carros, talvez 4 ou 5 homens. Devem ter rastreado o sinal de alguém." Clara, assustada, apareceu na porta com o olhar cheio de medo. Ela perguntou: "O que a gente faz agora?" Elias respondeu sem hesitar: "Agora a gente luta." Jonas olhou para ele e assentiu. Montaram posição. Elias apagou todas as luzes da casa, deixando apenas o brilho fraco da lareira. Clara ficou escondida no porão, onde ele mandou que ficasse quieta, acontecesse o que acontecesse. Ela não queria ficar, mas Elias segurou o rosto dela e disse: "Confia em mim, Clara. Se eu não voltar, você foge pela trilha de trás. Entendeu?" Clara respondeu com os olhos marejados: "Eu não quero fugir sozinha." Elias respirou fundo e respondeu: "Então reza para eu voltar." Lá fora, o barulho dos motores parou. O som das portas batendo ecoou no ar. Elias e Jonas se posicionaram atrás da mureta de pedra em frente à casa. O vento levantava poeira e a tensão era tanta que o coração parecia bater no mesmo ritmo do vento. Uma voz grossa gritou lá da estrada: "Elias Monteiro, sabemos que você está aí."
Entrega a mulher e acaba o problema agora. Jonas olhou para Elias e sussurrou. Eles sabem o nome dela e o seu. Isso não é bom. Elias respondeu. Nunca foi. Ele se levantou o suficiente para ver as sombras se movendo. Eram 5 homens, todos armados. Elias gritou, se quiserem ela, vão ter que passar por mim primeiro. O primeiro tiro veio de longe, acertando a parede da casa. Em seguida, outro, e mais outro. Madeira estourava, e o barulho dos tiros se misturava ao som do vento. Elias e Jonas responderam com disparos precisos, mirando pelas janelas. Um dos homens caiu. Outro se escondeu atrás do carro. Jonas gritou, tem mais vindo pelo lado. Elias se moveu rápido, correu para o celeiro, pegou munição e quando saiu viu as sombras se aproximando. O fogo começou a tomar parte da cerca, onde um dos homens jogou um coquetel molotov. As chamas iluminaram a noite. Elias gritou, eles querem queimar tudo. Jonas respondeu, então vamos fazer eles correrem antes disso. Os tiros continuaram. O som era ensurdecedor. Clara no porão tapava os ouvidos, tremendo. O cheiro de fumaça começou a invadir o lugar. Ela sabia que não podia ficar ali para sempre. Enquanto isso, Elias acertou outro homem que tentava avançar. Só restavam 2. Jonas, do outro lado, foi atingido no ombro e caiu atrás de uma carroça. Elias correu para ajudá-lo. Jonas, com a voz fraca, disse, não se preocupa comigo. Cuida dela. Elias gritou, ninguém vai ficar para trás. Ele arrastou Jonas para dentro da casa. Colocou-o num canto e voltou para frente, suado, coberto de poeira. Os 2 últimos inimigos se aproximavam, gritando. Um deles lançou outra garrafa em chamas, que explodiu perto da varanda. As labaredas subiram. Elias sentiu o calor, o corpo cansado, mas o olhar firme. Ele gritou, vocês não sabem com quem estão mexendo. Um dos homens respondeu rindo, sabemos sim. O velho investigador que devia ter ficado enterrado junto com o passado. A raiva subiu no peito de Elias. Ele se ergueu, apontou a espingarda e atirou. O som do disparo ecoou alto e o inimigo caiu. O último tentou correr, mas Elias avançou. Largou a arma, agarrou o homem e o empurrou contra o carro em chamas. O fogo refletia no rosto dele, suado e coberto de fuligem. Elias perguntou com voz rouca e intensa, quem mandou vocês? O homem tremia, tentando se soltar. Ele disse, você acha que era só o Augusto? Tem gente muito maior por trás. Você mexeu com coisa grande, Elias. Elias apertou mais forte. Quem? Quem está por trás disso? O homem tossiu e respondeu, o nome está nos papéis. Você só precisa olhar direito. Antes que Elias conseguisse perguntar mais, o tanque do carro explodiu. Um clarão enorme iluminou tudo. O impacto jogou Elias para o chão. O som ensurdeceu o ar. Quando abriu os olhos, Clara estava ajoelhada ao lado dele, chorando, tentando acordá-lo. Ela gritava o nome dele, e o fogo consumia o resto da cerca. Elias tossiu, levantou devagar com o corpo machucado. Clara perguntou entre lágrimas, tá vivo? Elias respondeu tentando respirar. Por pouco. Jonas ainda estava vivo, ferido, mas consciente. Ele disse, precisamos sair daqui. A fazenda vai desabar. Elias ajudou os 2 a sair, carregando Jonas no ombro, enquanto Clara o seguia. O céu estava vermelho com o fogo. A fazenda que ele havia construído com tanto esforço estava se transformando em cinzas. Quando chegaram ao alto da colina, olharam para trás. O vento soprava forte e o fogo iluminava o vale. Elias ficou parado, olhando o lugar onde viveu tantos anos. Clara disse, chorando, você perdeu tudo. Elias respondeu com a voz cansada. Firme. Tudo o que era meu já tinha ido embora há muito tempo. O que sobrou agora é o que importa. Ela segurou a mão dele com força. Jonas, deitado na grama, olhou para os 2 e disse, Elias, você precisa saber. Eu vi nos arquivos o nome por trás de tudo. O homem que bancava o Augusto. Ele se chama Samuel Moreira. Elias olhou para ele surpreso. Esse nome, Jonas continuou, era o mesmo homem envolvido na morte da sua esposa. O silêncio caiu como um soco.
Elias ficou parado, olhando o fogo lá embaixo, enquanto o nome ecoava na cabeça dele. Samuel Moreira, o homem que destruiu sua vida. Clara disse baixinho. Então tudo isso era para te alcançar. Elias respondeu, com os olhos fixos no horizonte. Não, era para me fazer lembrar que a luta ainda não acabou. O vento soprou mais forte e as cinzas da fazenda subiram ao céu. A vida antiga de Elias queimava junto, mas dentro dele algo novo nascia. Um propósito. Ele sabia que aquele era só o começo. A manhã nasceu fria, coberta por uma névoa espessa. O sol mal atravessava as nuvens e o cheiro de fumaça ainda vinha da direção da fazenda, agora reduzida a cinzas. Elias, Clara e Jonas descansavam perto de um riacho, escondidos entre as pedras. Nenhum deles havia dormido. O corpo de Jonas tremia de dor. O ferimento no ombro sangrava pouco, mas ainda preocupava. Clara limpava a ferida com o pano molhado, tentando não chorar. Jonas olhou para Elias e disse com voz fraca, a gente precisa sair daqui antes que voltem. Se Samuel Moreira está envolvido, não vai demorar para ele mandar outros atrás da gente. Elias ficou em silêncio por alguns segundos, olhando o horizonte. O nome Samuel Moreira ecoava na mente dele como um fantasma. Aquele nome carregava mais do que ódio, carregava lembranças. Ele conhecia aquele homem desde o passado, muito antes de tudo desmoronar. Clara percebeu o olhar distante dele e perguntou, Elias, quem é esse homem? Ele demorou para responder. Sentou-se numa pedra, olhou para o chão e falou com a voz pesada. Samuel Moreira era um empresário poderoso, dono de várias empresas. Mas por trás da fachada, ele comandava uma rede de corrupção, tráfico e chantagem. Eu investiguei ele há muitos anos, quando trabalhava na corporação. Foi meu último caso antes de abandonar tudo. Clara perguntou, e o que aconteceu? Elias olhou para ela, os olhos marejados pela lembrança. Eu descobri demais. Ele descobriu também. Um dia, quando eu cheguei em casa, encontrei minha esposa morta. A polícia disse que foi um assalto, mas eu sabia a verdade. Era um recado. Depois disso, larguei tudo. Vim para a fazenda para tentar esquecer. O silêncio tomou conta. Clara chorava baixinho. Jonas fechou os olhos com dor, mas falou, ele fez isso com você e agora tentou terminar o serviço. Mas tem uma coisa que ele não esperava. Você ainda está vivo. Elias apertou o punho. A raiva se misturava à dor. Ele disse, se ele quer me encontrar, vai me encontrar. Mas dessa vez eu vou até o fim. Jonas assentiu. Então a gente vai juntos. Clara olhou para os dois e disse, eu não quero mais fugir. Eu também tenho motivos para acabar com isso. Elias balançou a cabeça, mas ela continuou. Eu vi o que ele fazia. Vi os papéis, os depósitos, as pessoas que ele comprava para silenciar. Ele destruiu vidas, Elias. A gente precisa mostrar para o mundo quem ele é. Ele olhou para ela com admiração. Aquela mulher, antes frágil e assustada, agora falava com coragem. Ele sabia que não podia impedi-la. Jonas abriu a mochila e tirou um pequeno pendrive sujo de lama. Ele disse, eu consegui pegar isso antes de sair de casa. São cópias de alguns arquivos de Augusto. Dentro tem documentos que ligam Samuel a vários crimes. Se a gente conseguir levar isso até a imprensa ou alguém de confiança, talvez consigamos derrubar ele. Elias pegou o pendrive e o olhou como quem segura algo sagrado. Então ele disse, então é por isso que a gente vai lutar. Eles seguiram pela trilha até a estrada principal, onde Jonas conhecia um velho conhecido que podia ajudar. Um mecânico chamado Bento, que morava numa oficina abandonada no fim da serra. O lugar era isolado e ninguém desconfiava dele. Quando chegaram, o homem se assustou ao ver Elias. Bento perguntou, Elias, é você mesmo? Pensei que tivesse sumido do mundo. Elias respondeu, e quase sumi, mas preciso de ajuda. Bento olhou para o grupo e entendeu que a situação era séria. Levou Jonas para dentro, cuidou do ferimento e arrumou comida. Depois, sentaram-se todos numa mesa de madeira velha. Elias explicou o plano. Iriam usar o pendrive para expor Samuel Moreira. Mas antes, precisavam encontrar alguém confiável dentro da corporação.
Jonas disse: eu conheço uma pessoa, Mariana Duarte. Ela trabalhava conosco. É íntegra, nunca se vendeu. Se ainda estiver lá, pode nos ajudar. Elias assentiu. Então a gente vai até ela. Clara olhou para ele preocupada. Mas é perigoso demais. Você está machucado, eles vão estar te procurando. Elias respondeu: eu não tenho mais o que perder. Clara tocou a mão dele e disse: mas eu tenho. O olhar dos dois se cruzou, e o tempo pareceu parar. Não era apenas medo. Era amor nascendo entre a dor e o caos. Elias desviou o olhar, tentando esconder o que sentia, mas o coração dele já tinha escolhido há muito tempo. Na manhã seguinte, pegaram um jipe velho de Bento e seguiram pela estrada. Jonas dirigia, Clara ao lado dele e Elias no banco de trás, observando o caminho. A estrada de terra se transformou em asfalto e o mundo rural ficou para trás. Eles entravam de novo no território da cidade, onde o perigo era maior e os olhos inimigos podiam estar em qualquer lugar. Enquanto o carro avançava, Elias observava os prédios distantes e sentia o peso do passado voltando. Cada rua parecia trazer lembranças de um tempo que ele tentou enterrar. Clara quebrou o silêncio e disse: quando isso acabar, o que vai fazer? Elias olhou pela janela e respondeu: se eu sobreviver, talvez volte para um lugar tranquilo. Talvez comece de novo. Clara sorriu de leve e disse: talvez você não precise começar sozinho dessa vez. Elias olhou para ela, e pela primeira vez em muito tempo, um sorriso pequeno surgiu no rosto dele. Mas a calmaria durou pouco. Um carro preto apareceu no retrovisor. Jonas olhou e disse: temos companhia. O veículo acelerou. Elias se virou, puxou a arma, e o som do motor rival começou a aumentar. O carro se aproximava rápido, tentando forçar uma batida. Elias gritou: segura firme! Jonas desviou o jipe para fora da estrada, levantando poeira. O carro preto colidiu de leve, depois tentou ultrapassar. Um dos homens de dentro sacou uma arma e começou a atirar. Vidros estouraram. Clara gritou se abaixando. Elias respondeu com disparos, quebrando o farol do carro inimigo. Jonas gritava: segura que vou para a estrada velha! O jipe entrou numa trilha estreita, cheia de pedras. O carro preto tentou seguir, mas perdeu o controle e capotou, caindo numa vala. O barulho foi alto e o silêncio voltou. Jonas respirava ofegante. Elias olhou para trás, vendo o carro destruído, e disse: eles não vão parar. Jonas respondeu: não até Samuel morrer. O jipe seguiu viagem, com o tanque quase vazio. Quando o sol começou a se pôr, avistaram uma pequena cidade. No alto de um prédio, uma placa enferrujada dizia: Delegacia Regional. Era lá que Mariana Duarte trabalhava. Elias disse: é aqui que tudo recomeça. Clara o olhou nos olhos e respondeu: ou é aqui que termina. Elias respirou fundo, pegou o pendrive e colocou no bolso do casaco. Então disse: de qualquer jeito, vai ser o fim para alguém. Eles desceram do carro e caminharam até o prédio, prontos para enfrentar o que viesse. O destino deles estava traçado, e cada passo os aproximava do acerto final com o homem que destruiu suas vidas. O ar da cidade era pesado, cheirando a fumaça e gasolina. O som distante dos carros se misturava ao vento que soprava pelas ruas vazias da noite. Elias, Clara e Jonas caminhavam devagar em direção à delegacia. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Eles sabiam que não havia mais volta. Tudo o que viveram até ali, a perda, a dor, o fogo, o sangue, os tinha trazido exatamente para aquele momento. A fachada da delegacia estava iluminada por luzes frias. Jonas respirou fundo e disse: lá dentro deve ter gente dele. Samuel tem olhos por toda parte. Elias respondeu firme: então a gente entra pelo jeito que eu conheço. Eles deram a volta no prédio e encontraram a porta lateral do porão enferrujada e semi-aberta. Elias a empurrou com cuidado. O som do ferro arrastando ecoou pelo corredor. A lembrança dos tempos em que trabalhava ali voltou como uma pancada. Era o mesmo lugar onde ele costumava investigar, o mesmo corredor onde sua vida começou a desmoronar.
Clara caminhava atrás dele, observando o ambiente com cautela. As luzes piscavam. O chão cheirava a mofo e solidão. De repente, uma voz feminina ecoou no fim do corredor. Elias Monteiro. Ele virou-se rapidamente com a arma em punho, mas abaixou ao reconhecer o rosto. Era Mariana Duarte. O mesmo olhar firme de antes, mas agora com marcas do tempo. Ela se aproximou, surpresa e tensa. Elias, meu Deus! Achei que estivesse morto. Ele respondeu, muita gente achou. Preciso da sua ajuda, Mariana. É sobre o Samuel Moreira. Mariana olhou para Clara e Jonas e disse, vocês têm ideia do que estão mexendo? Esse homem controla metade do estado. Ele tem políticos, juízes e até coronéis no bolso. Elias respondeu, eu sei, mas agora eu tenho provas. Ele tirou o pendrive do bolso e colocou sobre a mesa. Mariana o pegou e conectou no computador. Os arquivos começaram a abrir. Tabelas, transferências, contratos falsos, ordens de execução, e-mails, nomes. O rosto dela foi mudando a cada linha que lia. Ela olhou para Elias e disse, isso é suficiente para acabar com ele. Mas se a gente divulgar, ele vai atrás de todos nós. Elias respondeu, ele já foi atrás. Que venha de novo, se tiver coragem. Mariana respirou fundo. Eu posso enviar isso direto para a imprensa e para a corregedoria, mas precisamos de tempo para subir tudo para o sistema. Jonas olhou pela janela e disse, tempo é o que a gente não tem. Do lado de fora, 2 carros pretos estacionaram. Homens armados começaram a descer. Clara viu e gritou, eles estão aqui. Mariana rapidamente começou a transferir os arquivos. Elias pegou a espingarda e correu para o corredor. Jonas, mesmo ferido, se armou também. Os passos dos inimigos ecoavam no piso de concreto. Elias gritou, Clara, fica com a Mariana. Protejam os arquivos. Os tiros começaram. O som era ensurdecedor. Paredes rachavam, vidro estourava, o eco se espalhava por toda a delegacia. Elias e Jonas respondiam fogo, recuando devagar. Um dos homens caiu, outro avançou pelas laterais. Jonas gritou, eles estão tentando cercar a gente. Elias respondeu, então a gente cerca eles primeiro. Ele saiu de trás da pilastra e acertou o inimigo mais próximo. O impacto foi forte e o corpo caiu sobre os degraus. Mas logo outro surgiu. Jonas foi atingido de novo no mesmo ombro e caiu. Elias correu até ele. Jonas olhou para ele com os olhos marejados. Vai, Elias, termina o que começou. Elias gritou, eu não vou te deixar aqui. E Jonas segurou o braço dele com força e disse, já estou no fim do caminho, mas você ainda tem o seu. Vai. Elias ficou parado por um instante, lutando contra as lágrimas. Depois, assentiu e correu de volta para a sala. Lá dentro, Clara e Mariana tentavam concluir o upload. Mariana dizia, falta pouco, só mais 20%. Elias chegou suado, com sangue no rosto, e perguntou, quantos ainda estão vivos? Clara respondeu, uns 4, talvez 5. Elias respirou fundo. Eu seguro eles. Quando terminar, vocês saem pela porta dos fundos. Clara agarrou o braço dele e disse, você vai com a gente. Elias olhou para ela, com um olhar que dizia tudo sem palavras. Não podia prometer. Ele sabia que talvez não saísse dali. Os passos inimigos se aproximavam novamente. O som das botas batendo no chão ecoava pelo corredor. Elias se posicionou perto da porta com o dedo no gatilho. O primeiro entrou. Ele atirou. Depois o segundo. Outro disparo. Mas um terceiro veio por trás, acertando Elias de raspão no ombro. Ele caiu, mas se levantou de novo com o olhar de quem não ia recuar. Clara gritou, Elias! Ele respondeu ofegante, continua. O upload chegou a 100%. Mariana desconectou o pendrive e gritou, tá feito! Tá indo pra imprensa agora! Elias sorriu por um segundo, mas logo ouviu o barulho de um carro chegando. O som era diferente, mais grave, mais poderoso. Ele olhou pela janela e viu um homem descendo. Terno escuro, olhar frio, presença ameaçadora. Clara o reconheceu pelas fotos dos arquivos. Ela sussurrou. É ele. Samuel Moreira. Elias fechou os olhos por um instante, sentindo o peso do destino. Ele disse, então chegou a hora.
Samuel entrou no corredor escoltado por 2 seguranças. Os olhos dele encontraram os de Elias, e um sorriso debochado apareceu em seu rosto. Samuel disse: "Eu avisei que você devia ter ficado enterrado no campo." Elias respondeu: "Eu avisei que um dia ia olhar nos seus olhos antes do fim." Samuel deu um passo à frente. "Você acha que vai mudar alguma coisa? Mesmo que divulgue esses arquivos, eu ainda tenho poder. Sempre terei." Elias olhou para Clara e depois para ele. "Você acha que poder é o que te protege, mas é o que vai te destruir." Samuel levantou a arma, mas Elias foi mais rápido. O som do tiro ecoou e Samuel cambaleou para trás, caindo no chão. O silêncio tomou o lugar do caos. Clara correu até Elias, que estava sangrando, cambaleando. Ela o segurou desesperada. Clara gritou: "Fica comigo! Acabou! Você conseguiu!" Elias, com o rosto pálido, olhou para ela e disse com a voz fraca: "Não acabou. Agora o mundo vai saber. E você? Você precisa viver por nós 2. Ela chorava, segurando ele com força. Elias tentou sorrir. O som de sirenes começou a se aproximar. Mariana apareceu na porta e disse: "Os arquivos se espalharam. Tá em todo lugar. A imprensa, as redes, todo mundo viu." Ele caiu, Elias. Elias olhou para o teto, respirou fundo e murmurou: "Então valeu a pena." Os olhos dele se fecharam devagar e Clara gritou tentando trazê-lo de volta. Mas o silêncio respondeu. O amanhecer chegou e o prédio estava tomado pela polícia. Clara ficou sentada nos degraus da delegacia, com o corpo cansado, mas o olhar firme. Mariana se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Mariana disse: "O nome dele vai ser lembrado." Clara respondeu com lágrimas e força na voz: "Não só o nome dele, mas o que ele fez. O que ele foi." O vento soprou, levantando a poeira da rua. E lá longe, no horizonte, o sol começou a nascer, como se o mundo inteiro se curvasse em respeito ao fazendeiro solitário que salvou uma forasteira e mudou o próprio destino. O que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Me diz de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias como essa. Até a próxima.